Bom, pessoal, são 10h01. Vamos começar a nossa atividade síncrona do dia 24 de março. Né? Sejam todos bem-vindos, que a gente tenha um momento produtivo, mas é um momento que depende muito de vocês terem assistido aos vídeos, estudado o material que eu disponibilizei. Foi uma dificuldade disponibilizar o material, eu mandei por e-mail para vocês, porque o SIGA ficou fora do ar até ontem, né? E a gente tem que continuar, tem que seguir. Por falar nisso, em continuar e ter que seguir, semana que vem a nossa aula é absolutamente normal, tá? Vocês devem ter visto o aviso da Rural que as atividades remotas prosseguem normalmente, sem nenhuma interrupção por causa desse mega feriado aí inventado pelos nossos governantes. Tá? Alguém tem alguma observação, alguma dúvida, alguma pergunta a respeito da... Alessandro, tudo bom? Sobre o material disponibilizado e os vídeos? Ali tem agora, se a aula anterior foi toda de conceitos, a aula de hoje é toda de aplicação dos conceitos, né? Então a gente tem que estar bastante atento. Gabriele, tudo bom? Todo mundo recebeu o e-mail certinho com o aviso no domingo? Porque foi complicado, né? O SIGA saiu do ar na sexta-feira. Recebi sim, professor. Ah, tá. É porque a minha dúvida é se eu tinha copiado certo o e-mail de todo mundo lá no começo do período. Ainda tive que fazer uns ajustes, porque teve um monte de gente que saiu da turma, né? Senão ia acabar mandando material para esse pessoal que trancou. Ia ser até divertido eles tomarem um susto no domingo recebendo e-mail meu. Mas a ideia não era essa. E então, pessoal, alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que vocês gostariam de questionar? Lembra que no último vídeo tem um desafio, né? 2 desafios colocados para vocês já para fazer exercício de combustão, aqueles bem simplesinhos, tá? E a partir deles, então, desenvolver os conceitos do último vídeo. O último vídeo tem bastante conceito, a parte de análise em base seca, análise em base úmida, é sempre muito importante, mas não é nada que não seja um problema com reação. Então, do mesmo jeito que vocês equacionaram o problema do etileno, vocês vão equacionar um problema com combustão, e aí vão resolver do mesmo jeito, seguindo as restrições estequiométricas, atendendo aos conceitos que vocês já tinham da aula anterior para a aula de hoje. Tá ok? Estou aguardando aqui. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta em relação ao material, em relação aos nossos assuntos de hoje? Professor, diga, Diogo. Eu tive uma dúvida em relação para fazer no desafio 2, o rendimento de CO2. Por quê? O que acontece? O rendimento é a quantidade de produto principal que formou sobre o que poderia ser formado. Isso. Esse é o conceito. Aí tudo bem. Agora, como é que você determina o teórico? Deixa eu te fazer a pergunta que vai ser a sua resposta. Como é que você determina o teórico? O teórico é sempre o quê? Consumo total do reagente limitante na reação. Em qual reação? Primária? Principal. Isso. Então é todo ele virando CO2. Tá? Então é produção de CO2 queimando todo o combustível em queima completa. Tá? E aí você calcula o seu teórico. O real você vai calcular na hora que fizer os balanços. Ajudou? Ajudou. É que na verdade eu tinha usado, eu não sei se o senhor lembra os valores, mas eu tinha usado 4,75, que foi a quantidade de propano que foi levado a CO. Já vou... Não. Então, aí é um erro gravíssimo. Nossa! Tá? É um erro muito grave. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente trabalhar um pouco nesse problema, porque as dúvidas ficam exatamente na aula passada. Sua dúvida não está na aula de hoje, sua dúvida está no conceito da aula passada, de que a gente determina o teórico com base na reação principal, gente. É sempre na reação principal. O teórico é o consumo total do reagente limitante, sempre na reação principal. Estão vendo a tela aqui do exercício que o Diogo está falando, gente? Hein? Ou só o Diogo que está na aula? Os outros são tudo em silêncio, prestando atenção no celular, vendo outra coisa. Tô vendo. Pois é, estão vendo, né? Então aqui a gente tem o seguinte, aqui o problema tem desvio. Você tem essa mudança aqui, ó, de 20% do propano que reagiu, vira só CO2, ó, certo? E aí a gente precisa levar isso em conta na hora de fazer as contas. Mas na hora de calcular o teórico, não, né? Então, olha, só voltando aqui, deixa eu ver aqui, 25 kmol por hora, né? Então a gente tem, tá? C3H8 mais O2, mais O2, né? Mais O2, dando CO2 mais água. Ou seja, tem 4 de água aqui, tem 3 de CO2 aqui, e aí a gente tem 6 com 10, ou seja, 5 aqui, certo? De oxigênio. Essa é a equação principal balanceada, não é isso? Equação principal balanceada, certo? E aí o que a gente tem? A gente tem W1 é 25 kmol por hora de
C3H8, que a gente sabe que é o reagente limitante porque foi informado para vocês que a gente está queimando com ar em excesso, né? Tudo bem, Diogo? Tá acompanhando aí? Falem comigo, eu não estou vendo a sala. Sim, estou acompanhando. Isso. Tá? Então, o que diz a estequiometria para nós? Relações estequiométricas. Vamos dar nome aqui aos nossos bois, né? O componente 1 é o propano, H8. O componente 2 é o oxigênio. O componente 3 está entrando junto com o oxigênio, é o nitrogênio. O componente 4 é o CO2. O componente 5 é o CO. O componente 6 é água, porque a gente vai ter queima incompleta nesse caso, né? Então aqui. Ou seja, o que eu sei a respeito do W2 consumido? A taxa de consumo de oxigênio ela é 5 vezes o W1 consumido, certo? A relação estequiométrica ali é 5 para 1, não é? Então, olha só, se eu tenho C3H8 e O2, né? O2 aqui e 3 de CO2 aqui e água. As relações estequiométricas são 1 para 5 para 4, não, para 3, para 4, certo? Ora, se eu tenho 25 aqui, quanto eu teria que ter aqui teórico? Aqui é o teórico. Quanto teria que ter? 125, 75 e 100. 75 e 100. Tudo quilomol por hora, né? Grandeza dimensional sem unidade não vale nada. Quilograma mol por hora. Não é isso? Então tá aqui o seu teórico, Diogo. Esquece o desvio. Tá. Esquece o desvio. Depois que você faz os cálculos é que você vai calcular, então, né, o rendimento. O seu rendimento em CO2 vai ser o quê? O W de CO2 gerado, de verdade, né? Real, sobre o W de CO2 gerado teórico. Não é isso? O teórico você sabe que é 75. Aí você vai calcular isso aqui, com os balanços. Resolveu agora? Compreenderam isso, gente? Entendi, professor. Obrigado. Tá. Mais alguma dúvida em relação a esses exercícios, a esses desafios? Aproveitando que a gente já está aqui no PowerPoint. Hein, pessoal? Vocês estão muito calados hoje. Já é fim de período, está todo mundo cansado, esgotado. A gente também tá, mas precisa chegar até maio, né? Ainda tem mais um mês aí. Tá certo que a gente tem mais 3 aulas, né? 2 aulas só. Depois começam as nossas provas. A turma de vocês começa a fazer prova já no dia 14 de abril. Hein? Alguma dúvida, algum questionamento? Posso encerrar aqui o compartilhamento de tela? Então, estou encerrando. Vou voltar aí para a sala com vocês. Ok, estou aqui de volta, aguardando que alguém se coloque. Já viram a avaliação continuada de hoje? Hein, pessoal? Conseguiram abrir o arquivo que eu mandei? Já coloquei também lá no Siga e já coloquei também na nossa pasta compartilhada os programinhas do Octave que dão informação sobre a carta psicométrica, tá? Aquilo que eu falo no vídeo está colocado lá para vocês também, um programa. Claro que vocês devem mexer com o Octave mais no próximo período, no quarto período, no quarto período, na disciplina de métodos computacionais, prática e teórica, as duas vão ter Octave sendo usado o tempo todo, né? Mas o programa já está pronto aí para vocês usarem. Então, quem tiver o Octave instalado, que é o aplicativo que a gente usa naquelas disciplinas, nas duas disciplinas, a teórica 751, a prática 752, ele é o aplicativo que a gente usa e eu já mandei o programa para vocês. Então, vocês jogam lá temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, acham a umidade absoluta, acham um monte de coisas e ainda podem fazer outras continhas interessantes ali. Tá tudo compreendido? Não tem dúvida nenhuma? Hein, pessoal? Onde é que estão as dúvidas de vocês? Onde é que vocês tiveram dificuldades? Tem exercícios. Foi fácil lidar com aquela história de base de cálculo ali na hora de fazer a mudança de análise em base úmida para análise de orçar, depois análise de orçar mais umidade para análise em base úmida? Ninguém teve dúvida nisso? Foi tranquilo? Todo mundo viu o vídeo? Pelo jeito, o pessoal não deve ter assistido o vídeo com a atenção que devia. Essa parte aí sempre suscita dúvidas. Onde é que elas estão? Não estão? Assim a gente termina a aula mais cedo, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer que vocês trabalhem, quer que vocês, né, tenham alguma coisa para participar. A turma está muito pouco participativa. Vamos lá, gente. Né? Por mais que a gente goste do que faz, a gente tem certeza que não consegue fazer todo mundo aprender tudo ao mesmo tempo. E aí, gente, dúvidas? Onde estão as dúvidas? Onde estão as dificuldades de vocês nesse material que a gente divulgou? Vou aguardar em silêncio, que aí fica mais fácil de eu fazer o corte lá na edição. Ninguém vai falar nada? Ninguém tem nada para perguntar? Tem gente até saindo da aula, olha só. Hein, pessoal? Então acho que eu posso fazer uma arguição, né? Professor, Bruno. Oi, diga quem é Bruno. Diga, Bruno. Legal, Tamires, que o vídeo ficou claro. Eu quero ver a gente transformar a clareza do vídeo na solução dos exercícios, tá bom? Porque essa é a questão que a gente tem que estar sempre atenta. Diga lá, Bruno. Professor, estou com dúvida de como eu
eu leio a carta psicométrica. Ah, aquilo ali é complicado, né? Entre a curva e a reta, no caso, a interseção deles. E você falou entre a interseção da curva com a reta e eu não consigo entender direito com o vídeo. Você tem na abscissa daquela tela, daquele gráfico, tá? A temperatura de bulbo seco. Você conseguiu expandir aquela figura o suficiente? Porque ela é muito complicada. É por isso que tem o programa, tá? Então, assim, Bruno, não se preocupe em ler carta psicométrica hoje, século XXI. A gente lia carta psicométrica no século XX, lá na década de 80. Que era o que tinha, que era o que podia, tá? Hoje você tem um monte de programas. Hoje você tem o termoigrômetro, que parece um termômetro mais grosso, desse mais ou menos desse comprimento assim, que você coloca lá no jato do ar, ele já te diz qual é a umidade relativa, já te diz qual é a temperatura de bulbo seco, já te diz qual é a temperatura de bulbo úmido. Então, assim, felizmente as coisas progrediram bastante, mas aqui você tem ampliado o suficiente aquela figura, que deixa eu ver se eu tenho ela aqui, eu vou tentar abrir para vocês, e botar na tela. Estão vendo agora? Conseguiram ver uma tela? Agora sim. Agora estão vendo a carta psicométrica, certo? Então ou não estão? Tá, então eu ainda preciso dar mais um nela aqui, porque ainda está pequena se está pequena para mim, para vocês, então deve estar pior ainda, né? Mas deixa eu ir lá, 180. Pronto, acho que agora é o máximo que eu consigo sem ela sair da tela. Então olha só, pessoal, deixa eu pegar a minha caneta aqui, ela vai ficar em pretinho, mas não tem problema. Vocês estão vendo aqui a minha... Ele não vai escrever. Estão vendo aqui a abscissa? Que eu estou passando essa linha preta aqui, ó. Isso é a temperatura de bulbo seco, ó. Dry bulb. Ups. Nossa, mãe. Tá muito ruim. Tá? Deixa eu apoiar. A abscissa é a temperatura de bulbo seco. É aquela que você lê no termômetro. Tá? A nossa temperatura de bulbo úmido são essas daqui, ó. Essas que estão diagonais. Tá vendo? Não, são essas curvas aqui, ó. Wet bulb. Aqui um jeito de eu fazer uma bolona. Então vamos imaginar que alguém leu aqui uma temperatura de bulbo úmido. Então olha só, vamos imaginar que eu li uma temperatura de 25 graus, para ficar mais fácil, né? De bulbo seco. Aí eu subo nessa linha aqui dos 25 graus, até eu encontrar uma temperatura de bulbo úmido. Vamos imaginar que eu tô com uma temperatura de bulbo úmido, não é? Dessa aqui, ó, 17 graus, tá bom? Estão vendo aqui onde eu tô marcando com a bolinha? 17 graus. Então eu sigo nesta reta até encontrar aqui esta temperatura de bulbo seco. E aí eu vou procurar a minha massa, que está aqui, ó, na direita. Então eu sigo reto aqui. É reta, tá, gente? Não esquece que eu estou com a mão desviada aqui. E aí, ó, deu 10 gramas por quilograma. Nesse caso aqui, ó, a unidade da sua umidade não é a molar. Nessa carta psicométrica é grama de água por quilograma de ar seco. Então, a 25 graus a 25 graus de temperatura de bulbo seco e 17 graus de temperatura de bulbo úmido, eu tenho 10 gramas de água por 1 quilo, né, de gás seco. Deu para entender agora? Hein, Bruno? Por isso que a gente tem o programa, né? Fica muito mais fácil do que ficar olhando essa tela aqui. Compreenderam? Tá, ok. Deixa eu apagar esse negócio aqui, porque senão vai ficar sujeira na minha apresentação. Então, olha só, o programa, ele resolve esse problema para nós. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou rodar o programa, já que vocês estão curiosos com isso, eu vou rodar o programa, porque aí a gente consegue ver como é que funciona, tá? Deixa eu descompactar esse negócio aqui para dentro de uma pasta. Calma, que eu tenho... Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento primeiro. Voltei para a sala com vocês, né? Vocês estão me vendo aí? Sim. Tá, joia. Sim, professor. Deixa eu colocar aqui psicometria. Tenho que descompactar o meu negócio lá para dentro. Já eu volto a conversar com vocês aí. Primeiro eu estou descompactando os programas e abrindo o aplicativo, né? Pronto. Aqui foi Psicron 7. Estou abrindo o Octave aqui para a gente poder compartilhar isso, tá bom? Então agora eu estou esperando ele abrir para poder compartilhar a tela dele com vocês. O programa facilita tudo na nossa vida, né? Esperando só... O Octave demora um pouquinho na hora que ele é chamado a primeira vez. Mas aí é que tem, ó, a questão é aprender a usar os aplicativos, né, gente? É ter consciência de que a gente precisa progredir, de que, né, não dá para ficar com a engenharia química de 50 anos atrás, né? Essa pandemia veio mostrar muita coisa legal para a gente. Uma delas é que a gente precisa se reinventar, é que a gente precisa se atualizar muito. Então, olha só, eu vou compartilhar aqui. Não se preocupem se vocês não entenderem nada.
tá? A questão toda é que a gente está num programa do Octave, que é um aplicativo que vocês vão ter que aprender, né? E a gente vai mostrar como é que ele funciona. Esse aqui é um programa, eu faço os programas todos comentadinhos, ó, arquivo Psychron M, né? Psychron Sec aqui na verdade, tá? Ele tem as informações todas dadas aqui, vocês vão poder ler isso aí na hora que vocês tiverem, tá? E ele ajuda, ele tem 4 tipos de problemas disponíveis, ó. Estão vendo aqui que eu marquei de azulzinho? Hein, gente? Responde aí. Sim. Tá. Sim. Eu posso fornecer para ele a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, que é aquela leitura clássica lá da carta psicrométrica, para poder saber qual é a umidade, que é o que a gente mais vai fazer, tá? Eu posso passar a temperatura de bulbo seco e o ponto de orvalho, a temperatura de ponto de orvalho. Eu posso passar a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa. Eu posso passar para ele a temperatura de bulbo seco e a umidade absoluta. E eu posso passar para ele a temperatura de bulbo seco e a temperatura de operação, tá? Esse é um programa que roda lá na janela de execução. Então eu só vou colocar para cá, mudar para a janela de execução e ele abre essa janelinha aqui. E aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer zoom também. Não, aqui eu não consigo fazer zoom, gente. Aqui eu vou ter que fazer zoom só na edição, tá bom? Eu não consigo, não consigo. Então olha só, ele abre esse menuzinho aqui de opções, aí eu vou digitar, por exemplo, aqui, eu vou digitar 1. Que é a informação que a gente tem. Vou dar os mesmos dados lá da carta, né? 25 graus e 17 graus. E aí ele me dá todas as informações, ó, que a gente precisa. Inclusive a umidade absoluta, que a gente leu lá muito mal no gráfico, né? Mas aqui, ó, aqui é quilo de água por quilo, tá, gente? Então tá dando 8,8, até que a gente não errou tanto, né? Eu li lá de orelhada, de longe, com miopia 10, tá dando 9, vezes 10 a menos 3 aqui, porque é quilo, né? Se for para grama, a gente consegue multiplicar isso por 1000. Então dá mais ou menos 8,8 gramas por quilo. Gramas de água, ou quilo de água aqui por quilo de gás seco. Estão vendo essa tela, gente? Fica mais fácil assim, Bruno, com esse programa? Para ter a informação? Pois é. O que a gente quer é essa aqui, ó, umidade absoluta. Que aqui está em mássica, tá? Na hora que for fazer as contas tem que passar para molar. Tudo bem? Se eu quiser, eu saio do programa. Se eu não quiser, eu vou rodar outro problema. Porque, por exemplo, num secador, você determina a umidade absoluta fora do secador e depois muda isso para a temperatura de operação. Então, esse é um dado que a gente precisa. Passar esse valor aqui, ó, 8,8055 vezes 10 a menos 3. Esse Ezinho aqui é 10 a menos 3, né? Para um programa que vai depois me dizer qual é a umidade relativa lá dentro, tá? Mas isso aí fica para um outro momento, não esse momento agora, tá? Eu terminei aqui o compartilhamento com vocês e espero que realmente esteja tudo tranquilo, esteja tudo bem, tá? Mais alguma observação? Mais algum comentário? Mais algum questionamento? Hein, pessoal? Deixa eu tirar o zoom aqui dessa tela, porque senão eu mesmo não consigo ver. Pronto, não tá bom não, tem que voltar para o 100 mesmo. Algum questionamento, pessoal? Podemos então fazer chamada? Porque pelo jeito ninguém tem mais nada na aula de tirar dúvidas ou na aula de trabalhar problemas. Todo mundo fez os desafios que estão nos vídeos? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esquentar um pouco mais a cabeça de vocês. Vou acrescentar um problema. Deixa eu só ver aqui, tá aqui. Já estou abrindo ele para vocês poderem ver. A Júlia deve lembrar dele, porque eu usei ele, botei para vocês no período passado, ninguém trouxe dúvida dele, tá? Mas é bem na linha dessa que o Diogo perguntou, tá? Que é este terceiro desafio aqui. Deixa eu colocar isso aqui em tela grande, tá? Deixa eu pôr aqui assim, né? Ficou pior, mas aí eu aumento aqui. Pronto. Vou lá compartilhar com vocês a tela, porque esse aqui não está na apresentação. Esse foi num exercício. Que eu vou colocar lá disponível para vocês também, tá bom? Para ficar mais um. Então, olha só, estão vendo a tela aqui do Word agora? Me respondam, por favor. Sim. Então, olhem cá, eu tenho uma mistura. Deixa eu ver se eu consigo escrever com a minha... Não, aqui eu não consigo escrever, até porque eu estou na tela de edição. Eu vou com o mouse. Eu tenho uma mistura, tá, ó, de combustível. Eu tenho propano e eu tenho butano. Eu tenho 70% de propano nessa corrente de combustível e eu tenho 30% de butano. Como é que eu determino a proporção teórica agora, hein, gente? Ou as proporções teóricas, né? Porque é isso que a gente vai ter que fazer. Hein? Alguém tem alguma sugestão? Como é que eu faço agora? Afinal de contas, olha só, eu estou com 30% em excesso. Eu preciso saber o teórico. Eu preciso saber qual é o oxigênio teórico. Eu preciso saber qual é o CO2 teórico. Como é que a gente calcula? Hein? Ninguém tem sugestões? Eu vou fazer o seguinte. Fazendo a proporção estequiométrica? Sim, mas agora você tem 2 combustíveis. Como é que você vai fazer? Não é? Agora são 2 combustíveis. Como é que faz?
Enquanto vocês estão pensando aí, eu já estou articulando aqui para poder mostrar para vocês, tá bom? Eu acho que primeiro tem que fazer do produto que a gente quer e depois tem que fazer do produto secundário, tá? Não, não é não. Não tá certo não. Porque pensa bem, só uma questão, né? Pensem bem pensado, né? A gente... Deixa eu ver, puxei para cá. Estou aqui. Agora eu posso compartilhar uma tela do PowerPoint com vocês? Que aí eu consigo escrever, né? Deixa eu acrescentar mais umas coisinhas aqui. Sem problema. Isso aqui depois, esses vazios todos eu corto na edição. Pronto. Vai ficar mais fácil de vocês trabalharem o problema desse jeito. Pronto. Todo mundo vê essa tela? Sim. Seria um desafio 3, né? Aqui eu tenho dois reagentes, certo? Eu tenho... Vamos botar aqui uma listinha dos nossos componentes? Quais são os componentes que a gente tem? Vou começar pelos combustíveis, né? Eu vou chamar 1 é o propano, 2 é o butano. Isso aqui é muito parecido com o nosso gás de cozinha, né? 3 é o oxigênio, 4 é o nitrogênio, 5 é o CO2, 6 é o CO e 7 é a água finalmente, né? Pronto? Tá? Então agora eu tenho 2 reagentes. Então eu tenho 2 reações principais e 2 reações secundárias, né? C3H8 mais O2. Nossa, tá muito ruim isso aqui, tá muito feio. Deixa eu apagar. Reações principais: C3H8 mais O2, dando CO2 mais H2O. Né? Essa é a reação principal. E aí o que a gente tem? A gente tem 4 de água, tem 3 de CO2, portanto 6 mais 4, 10 de O2 vai dar 5 moléculas aqui. E a outra reação é C4H10 mais, não é? O2, que a gente vai balancear, vai dar 4 de CO2 mais 5 de água. Ou seja, 8 com 5, 13, 6,5 aqui, ou 13 dividido por 2, certo? Essas são as 2 reações. O que eu sei? Eu tenho 70% de propano e eu tenho 30% de butano. Ou seja, qual é a demanda teórica de oxigênio? Quanto oxigênio eu preciso para queimar todo o propano na reação principal, gente? A vazão é W1, ó. Vai ser o quê? A nossa relação é, né, para o propano, eu tenho, né, 1 para 5, certo? E quanto é que está entrando de propano real? Tá? Aqui eu tenho propano, aqui eu tenho oxigênio. Quanto é que está entrando real de propano? 0,7 vezes W1, né? 17,5. Isso. E aí, olha só que legal, você tem que relacionar isso com o O2, tá? Ou seja, você vai ter 5 vezes 0,7 W1. Essa é a demanda de oxigênio para queimar o propano. Agora, para queimar o butano, a minha relação é 1 aqui, 6,5 aqui, certo? Quanto que eu tenho real de butano entrando? 0,3 vezes W1. Então eu vou precisar de quê? X, Y, né? Senão fica 2x. Y vai ser igual a 6,5 vezes 0,3 W1, certo? Descobri então qual é a minha demanda. Ou seja, toda a minha entrada, o W2, né? X23, né? Porque o oxigênio é 3, isso. W2x23 vai ser o quê? Vai ser 5 vezes teórico, aqui é o teórico, tá? Aqui é o teórico. 5 vezes 0,7 W1 mais 6,5 vezes 0,3 W1. Esse é o teórico. E aí como é que eu calculo? Eu sei que o excesso é o oxigênio real, né, a vazão de oxigênio real, menos a vazão de oxigênio teórica, dividido pela teórica, vezes 100. Tá? Aqui eu não botei percentual, aí depois vocês multiplicam por 100. Deu para entender isso? A mesma coisa com relação ao CO2 teórico. Qual seria a formação teórica de CO2? Vai ter que usar a proporção que está entrando ali de butano e de propano em cada um dos casos. Alguma dúvida em relação a isso? Esse aqui é um problema que junta os dois anteriores e ainda tem os desvios, né? Ainda tem formação de CO. Tudo bem? Vou disponibilizar isso lá no Siga já já. Vou colocar para vocês como um exercício a mais, para vocês treinarem bem, tá? Esse aqui é um exercício nível prova, tá? Então eu sugiro que vocês façam. Tudo bem? Posso encerrar aqui esse compartilhamento? Agora já está na hora da gente fazer chamada. Encerrei o compartilhamento. Vou manter esse trem aqui. Vou voltar lá para a sala com vocês. Cá estamos. Estou na sala de aula, tá? Vamos fazer chamada? Alguma dúvida mais? Antes? Alguma pergunta a mais? Não? Então posso fazer chamada para a gente poder encerrar a aula? Vamos lá. Alessandro. Presente, professor. Alan. Beleza, no chat.
Amanda. Ah, presente ali no chat. Bruno. Respondam preferencialmente no áudio, né, gente? Bruno. Débora. Presente, professor. Diogo. Presente. Elisielma. Presente. Fabiano faltou. Elisielma, você conseguiu entender ali a sua dificuldade no conceito lá, que não tem como dar zero, né? Aqueles moles lá? Da avaliação continuada anterior? Hã? Eu entendi, senhor. Eu cheguei a perguntar no grupo, só que quando me responderam eu já tinha enviado para o senhor. Eu entendi quando me explicaram no grupo, depois quando o senhor explicou ficou mais claro. É porque você inverteu ali, né? Você fez como se fosse o mesmo do anterior. E o reagente limitante troca. Gabriele. Presente. Igor, faltou de novo, desistiu. Júlia, Presente. Júlio, Presente, professor. Leonardo, faltou. Lohane, Presente. Nathalie, Presente. Roger, Presente, professor. Juan, faltou. Tamires, Presente. Vitor, Presente. ok. Finalizada a nossa chamada, alguma coisa a mais? Posso encerrar a aula? Tudo bem, gente. Então, se ninguém fala nada, quem cala consente. Estou encerrando a aula. Quarta-feira que vem, aula normal. Espero que o SIGA esteja no ar para no domingo de manhã eu poder colocar os arquivos lá com uma notícia bonitinha arrumada para vocês. E daqui a pouquinho, já, eu vou colocar esse problema, né, o enunciado dele lá para vocês verem no SIGA, tá bom? No SIGA e no na nossa pasta compartilhada. Sim, quem tá falando? É o Igor, eu tava pelo celular, não tava conseguindo falar presente. Mas você não tava nem na sala, né? Eu vi aparecer o seu ID na hora que eu já tava fazendo chamada. É porque eu reloguei do celular pro computador. Meu irmão tá assistindo aula EAD no computador. Bom, vou quebrar seu galho dessa vez e te dar uma presença aqui. Mas você já tá pendurado mesmo, então é bom ficar atento. Eu print pro senhor, que eu tirei print da análise de orçaco que o senhor tava fazendo no... Tá ok. Aqui. Não, dei presença aqui. Vai fazer pouca diferença, tá? Tchau pra vocês. Tô encerrando a aula. Tchau, tchau.